Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque o time contra o Fluminense ele ganha novas dúvidas. A gente vai falar a respeito e também sobre o caso de polícia envolvendo o episódio da ex-patrocinadora que está próximo de terminar. E tem novidades também a respeito disso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Rapaziada, bora falar do time que vai encarar o Fluminense nessa quarta-feira na Neoquímica Arena e que a gente tinha falado aqui, né, que a tendência é que dois jogadores que estavam machucados ou pelo menos afastados aí por conta de incômodos, né, um lesionado, o outro não chegou a configurar uma lesão, o Gustavo Henrique, no caso, que sente um incômodo na coxa, e o Fabrício Angileri, que sofreu sim uma lesão, que os dois têm uma tendência de serem relacionados para esse jogo de quarta-feira. Eu acredito que eles serão, tá? Mas é que no material divulgado pelo clube nessa segunda-feira dos treinamentos, eles não apareceram. O que é normal dentro de uma dosagem de carga, muitas vezes eles trabalham na parte interna e tudo mais, e também faz parte daqui a pouco de um mistério da assessoria ali, né? Para não expor todo mundo que pode voltar. Então, tem a ver também com uma divergência, né? O meu timão trouxe uma reportagem muito interessante nesse sentido, que dá para entender pela resposta do Emiliano Dias, quando ele é perguntado sobre alguns jogadores, né? O Palácios, ele ficou incomodado sobre a pergunta ao Palácio, outros jogadores, se eles poderiam voltar, que há uma divergência do departamento médico com a comissão técnica, porque são muitos jogadores de fora nesse momento e entende a comissão técnica, segundo a reportagem do portal Meu Timão, de que eles já poderiam ter voltado. No caso, esses dois especificamente, né, talvez, né, que já estão próximos de voltar, o Angileri e o Gustavo Henrique, que daqui a pouco eles pudessem ter sido utilizados no derby contra o Palmeiras, e não foram. Às vezes existe um cuidado excessivo, né, para os retornos, mas aqui eu só estou relatando o fato, que é a divergência entre os dois setores. Eu jamais poderia fazer qualquer juízo de valor, porque não sou médico, porque não estou dentro do clube e nem tenho todas as informações para passar para vocês. O que existe, e isso é um fato, né, quando a comissão técnica começa a atritar com um departamento tão importante, e inclusive interferindo, né, na parte técnica, que é a reclamação dos técnicos do Corinthians, bom, aí a gente tem que trazer à tona realmente porque é algo que está acontecendo. E são muitos jogadores de fora, né? O próprio Coronado. O Coronado tá com trauma no ombro e, cara, 2 semanas para voltar? Vai completar 2 semanas que o Coronado machucou o ombro, mas e aí? Foi tão grave assim? Mas não há transparência também, a gente não tem muita informação a respeito disso, e ele também não está confirmado, porque ele está fazendo tratamentos, vai fazer teste antes do jogo, então assim, tem algumas coisas que realmente estão chamando a atenção, são muitos jogadores de fora ao mesmo tempo, e isso está impactando, obviamente, no aspecto técnico, porque aí os comandantes lá não podem escalar aqueles jogadores que eles poderiam numa situação normal, numa condição normal, e aí você entende, né? A exigência vai aumentando, você ter que recorrer a reservas, no caso, na lateral esquerda, e não poder contar com o lateral titular, faz diferença. Na defesa, você não ter o Gustavo Henrique tem feito a diferença também. Então, isso está, de certa forma, incomodando, né? Vamos colocar essa palavra, Ramon e Emiliano Dias. Bom, a gente vai ter que esperar. Nessa terça-feira tem o treino definitivo, mas uma tendência aí, né, da volta do Angileri, do Gustavo Henrique, o Memphis jogando junto do Yuri, e aí você tem ali no meio o Coronado provavelmente não possa começar, dá para fazer o Memphis de 10 com o Romero no ataque, enfim, acho que não tem como fugir muito disso, mas eu trago a escalação no vídeo de amanhã para você. Vamos lá, vamos falar de outra situação importante de bastidores e que é importante, viu, rapaziada? É importante a gente falar porque o inquérito policial que investiga todas as denúncias envolvendo a ex-patrocinadora Master, a VaideBet, que vocês sabem muito bem o que aconteceu, teve a questão do intermediário, teve a matéria do Juca Kfouri, teve denúncias de envolvimento de pares do Augusto Melo e do próprio presidente. Então todas essas pessoas dentro desse inquérito policial, inclusive foi o que gerou o processo de impeachment ao presidente, e a gente falava que, cara, o inquérito não foi terminado ainda, é injusto com o presidente você determinar um processo de impeachment já, você colocar um processo de impeachment sem ter o encerramento do inquérito, pois esse inquérito está terminando.
E aí, Chico, o que vai acontecer? Evidentemente que eu não sei, mas é um inquérito que pode sim, por que não, existe essa possibilidade de indiciar o presidente do Corinthians, desde que existam provas contra isso, né, contra o presidente. Só que aí tem o seguinte, a novidade é que essa semana ela é meio definitiva. Nessa segunda-feira, por exemplo, depôs o ex-diretor administrativo, o Marcelo Mariano. Ele prestou depoimento. Obviamente se julgou inocente e tudo mais. Esse depoimento aconteceu. Nesta terça-feira, às 2 da tarde, acontece o depoimento do ex-superintendente de marketing, o Sérgio Moura, que também, né, está lá sendo investigado por participar do processo da chegada desse patrocinador master ao clube naquela oportunidade. E o presidente Augusto Melo também está marcado para depor na quarta-feira, às 2 da tarde. E é um depoimento meio que simbólico, o depoimento do presidente Augusto Melo. A defesa do presidente tentou reagendar esse depoimento que aconteceria na quarta-feira. E é aí que vem a informação. A Polícia Civil rejeitou esse pedido de reagendamento. Ou seja, o Augusto vai ter que depor na quarta, 2 da tarde. Se ele não comparecer, as autoridades entendem que já tem embasamento e provas e documentos suficientes para encerrar o inquérito. E aí o inquérito nas próximas semanas será oficializado, será divulgado para uma conclusão, né? Então, assim, quarta-feira, 2 da tarde, no Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania e da Terceira Delegacia, que é especializada em casos de lavagem de dinheiro, está marcado o depoimento do presidente Augusto Melo. Bom, e aí aqui, né, o delegado responsável pelo caso é o Thiago Fernando Correia, com o apoio de Juliano Atoge, que é promotor do Ministério Público de São Paulo. É isso, estou lendo a notícia aqui só para não deixar passar nenhuma informação. Tem o depoimento do Marcelinho, né, que foi nessa segunda, o depoimento do Sérgio Moura nessa terça e o do Augusto Melo na próxima quarta-feira. Em maio, completa 1 ano dessa investigação. E aí a gente vai ter uma ideia, né, se o Augusto e seus pares, ou especialmente o presidente, será declarado inocente, né, não terá nenhum tipo de prova contra ele, e aí o Corinthians segue a sua vida. Se algo acontecer no sentido oposto, se alguma irregularidade for comprovada em nome do presidente Augusto Melo, bom, aí estamos diante de um caldeirão que vai ferver. Porque aí vocês sabem que o Romeu Tuma Júnior, que foi o líder, né, o presidente do Conselho Deliberativo, líder do processo de impeachment, foi afastado temporariamente aí e tal. Vocês imaginem se alguma coisa é provada contra o Augusto. O que acontecerá nos bastidores do clube. Porque aí provavelmente ele vai ter todos os motivos para ser empichado, para ser retirado de lá e obviamente vai cair em descrédito total com o torcedor, né, que tem uma expectativa sempre, né, de um gestor que faça o melhor trabalho, né, e que pense no melhor para o clube. Ganhou agora o Paulistão, que está investindo, que está entrando no regime lá de dívidas com os credores lá para poder pagar, mesmo que ao longo prazo, e quitar algumas dívidas, né, que está tentando algumas medidas interessantes agora dentro da legalidade, né, é o que o torcedor espera. Então a gente tem que esperar o encerramento do inquérito para ver o que vai acontecer. E isso está próximo de acabar. Essa é a notícia que eu queria passar para vocês. A gente está muito próximo de saber o fim disso. E eu entendo o torcedor que pensa o seguinte: caramba, mas por que isso está acontecendo agora na gestão Augusto, que não aconteceu na gestão do Willio, na gestão Andrés? Isso é um grande problema. Isso é um grande problema. Não o fato de estar acontecendo agora. Porque a fiscalização ela tem que acontecer o tempo inteiro. Mas realmente, os últimos anos e as últimas gestões do Corinthians, elas fizeram o que quiseram. E ninguém apontou o dedo, e ninguém abriu o inquérito policial, e ninguém investigou. E tinha coisa, hein? E tinha coisa para investigar. Se a régua, a partir de agora, for essa, que bom. Mas vai sempre ficar esse questionamento, né? Por que não investigaram lá atrás?
Enfim, é óbvio que existe motivação política para tudo isso. Mas, repito, não temos muito para onde correr. Existe uma investigação, um inquérito policial, e a gente vai descobrir ali na frente se o Augusto Melo e os seus pares, se eles têm responsabilidade, se eles cometeram algum crime ou não. É o que a gente vai ficar sabendo. Beleza? O que vocês acham de tudo isso? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau! E aí, fiel, vamos às últimas notícias do Corinthians. Atacante pede oportunidade no profissional do Corinthians após hat-trick e fala em aprendizado. Na noite desta segunda-feira, o Corinthians bateu o Atlético Mineiro por 3-2 e encerrou o jejum de vitórias no Brasileirão Sub-20. O protagonista da Fazendia foi Guinegão, que anotou um hat-trick para garantir o triunfo. Após o jogo, o camisa 9 do Timãozinho relembrou o período em que esteve junto ao elenco profissional após Copinha. Questionado sobre estar pedindo passagem por uma chance, Guinegão concordou e valorizou os aprendizados ao lado dos atletas da comissão técnica de Ramon Dias. Cara, sim, acredito que sim, um pedido de passagem. Mas acredito também que é um agradecimento a eles, porque toda semana tem gente lá treinando. Assim, quando não é o time titular, é o time reserva. Então acredito que subir para lá é um aprendizado gigante. Pode ver que às vezes a gente desce aqui e tem um pouquinho mais de facilidade, disse em entrevista ao Sport TV. Ao todo, 11 jogadores do Sub-20 foram observados por Ramon Dias depois do vice-campeonato da Copinha, sendo outros 7, além de Guinegão, integrantes da campanha na Copa São Paulo. Apenas Luiz Eduardo, Bahia e Jacaré estrearam profissionalmente pela equipe. Quero valorizar também aos jogos que deixamos a desejar, mas aprendemos muito. Gols também no final do primeiro tempo, final do segundo tempo, mas é isso aí, comemorar, completou o Guinegão. Guinegão chegou ao 4º tento nesta edição do Brasileiro Sub-20. Em 2025, o atacante soma 13 aparições e 6 gols anotados. Enquanto agora uma oportunidade no profissional, o atacante estará em preparação para encarar o Palmeiras pela 7ª rodada do Sub-20. A partida será no dia 24 às 16 horas na Arena Barueri. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas notícias do Corinthians.